Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o Canal em Cristo com mais um vídeo do quadro Clareza Teológica, e este é o segundo de uma sequência de 5 vídeos. Ao longo dessa série nós estamos falando sobre moralismo religioso, culpa sem evangelho, depravação, santificação e também sobre o verdadeiro sentido da linguagem de festa e comunhão em Cristo. No vídeo anterior, nós vimos que o moralismo religioso é o falso evangelho da aparência. Agora precisamos dar mais um passo, porque quando a religião enfatiza a culpa, mas não conduz o pecador à graça em Cristo, o resultado não é cura, o resultado é adoecimento. E é por isso que o tema de hoje é este: quando a culpa adoece. A culpa em si não é o problema. Existe uma culpa verdadeira, existe uma consciência real de pecado e existe um incômodo legítimo diante da santidade de Deus. O problema começa quando essa culpa é isolada do evangelho. Porque a culpa sem evangelho não leva o homem à cruz. Ele leva o homem à autopunição, à ansiedade espiritual, ao medo constante, à sensação de dívida interminável e muitas vezes ao desespero. A culpa sem graça vira escravidão interior. Ela não restaura, ela esmaga. É exatamente isso que o moralismo religioso faz. Ele amplia a acusação, mas não apresenta o remédio. Ele mostra a ferida, mas não anuncia a cura. Ele fala do pecado, mas não conduz o pecador ao Redentor. E Paulo trata disso com profundidade. Em Romanos capítulo 7, ele mostra que a lei é santa, justa e boa. O problema não está na lei. O problema está no pecador. A lei revela o pecado, a lei expõe o coração, desmonta a ilusão de justiça própria, mas a lei sozinha não salva ninguém. Sem o evangelho, a consciência do pecado pode se tornar um tribunal permanente dentro da alma. A pessoa passa a viver acusada, esmagada, sempre em débito, sempre inadequada, sempre derrotada. É por isso que Paulo chega a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o grito de quem percebe a realidade do pecado, mas ainda não pode descansar em si mesmo. E a resposta não está nele, a resposta está em Cristo. Por isso Paulo continua: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E então, em Romanos 8, vem uma das declarações mais libertadoras de toda a Escritura. E ele diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba a diferença. O Evangelho não diz que o pecado era imaginário. O Evangelho não diz que a culpa era exagero. O Evangelho não diz que a consciência deve ser anestesiada. O Evangelho diz que a condenação do pecador foi enfrentada por Cristo. Sem isso, a culpa adoece, porque a culpa sem evangelho não produz liberdade, produz paralisia. Em Gálatas, Paulo também insiste que a lei funcionou como tutor, como pedagogo para nos conduzir a Cristo. Ela mostra nossa incapacidade, revela nossa condição, mas ela não pode justificar. Então, quando a religião transforma a culpa em método permanente de controle constante, o que ela produz não são filhos livres, ela produz escravos. E isso é muito sério. A gente que vive anos dentro da igreja sem alegria, sem descanso, sem liberdade, porque foi ensinada a viver debaixo de acusação contínua, nunca é suficiente, nunca está bom, nunca há paz, descanso, nunca há segurança de que Cristo basta. Essa religião adoece. Paulo também fala disso em 2 Coríntios, capítulo 3, quando contrasta a letra que mata com o espírito que vivifica. Isso não significa desprezo pela lei de Deus. Significa que, sem a obra de Cristo e sem o Espírito Santo, a culpa apenas denuncia, mas não transforma. Ela acusa, mas não regenera. Ela pesa, mas não liberta. Ela expõe,
mas não cura. A tradição reformada entendeu isso muito bem. A lei continua santa, a lei continua boa, continua necessária para revelar o pecado e orientar a vida. Mas a liberdade cristã não consiste em fugir da lei. Consiste em ser libertado da sua maldição pela obra de Cristo. Esse é o ponto decisivo, porque o crente não vive mais diante de Deus como um condenado tentando sobreviver. Ele vive como um filho perdoado, agora chamado à obediência. Sem o Evangelho, a culpa permanece condenação. Com o Evangelho, a culpa se torna caminho de arrependimento e restauração. Por isso, quando a religião usa culpa, medo e peso como forma de manipular pessoas, ela trai o Evangelho. Jesus não chamou os cansados e sobrecarregados para colocar neles um fardo ainda maior. Ele os chamou para descanso. Ele não aboliu a santidade, mas também não transformou a vida cristã numa cela de acusação permanente. É por isso que a culpa sem Evangelho adoece. Ela revela o problema, mas não oferece a cura. Ela cria escravidão, mas não gera liberdade. Ela produz performance, medo, hipocrisia e desespero. Mas o Evangelho faz outra coisa. O Evangelho não nega a culpa verdadeira. O Evangelho resolve a culpa na cruz. Em Cristo, o pecador não é tratado como alguém que precisa pagar infinitamente pelo próprio erro. Ele é chamado ao arrependimento, ao perdão e à reconciliação. Por isso a mensagem de Jesus continua sendo um convite de esperança. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é o moralismo que cura, não é o peso da acusação que transforma, não é a culpa isolada que restaura. É o Evangelho da graça. Guarde essa frase. A culpa sem Evangelho adoece porque acusa o pecador sem conduzi-lo ao único que pode salvá-lo. Ok? No próximo vídeo nós vamos dar mais um passo. Se a culpa sem Evangelho adoece, então precisamos perguntar: por que a graça não nega o pecado? Esse será o nosso próximo tema. Então, se esse vídeo fez sentido para você, peço que curta, deixe um like, compartilhe com seus amigos, seus familiares, seus inimigos, porque até eles precisam da palavra de Deus, e acompanhe toda essa série. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.